disponibilizados depois para vocês, ali no Classroom, na barra atividades, né, slides da disciplina de produção de materiais, um tópico específico, e depois da aula 7, gravada ao vivo, ela também é disponibilizada para vocês ali na barra atividades, um tópico específico ali, né, vídeos, aulas ao vivo, produção de materiais, tá? Inclusive, a aula da terça-feira passada, que vocês acabaram assistindo com a professora Valquíria, né, em função de um problema técnico aí, né, uma falta de luz que eu tive. Essa aula que vocês assistiram lá, eu também já tinha feito uma aula gravada, né, com a minha turma do sábado, do conteúdo da aula 6. Então, eu disponibilizei esse conteúdo para vocês, né, também está ali disponível, né, já na barra atividades, no tópico vídeo, aulas gravadas, a aula 6, tá? Que era referente, então, à terça-feira. Os próprios slides, né, que normalmente eu disponibilizo para vocês do conteúdo da aula 6, também já estão ali na barra atividades, lá no tópico slides da disciplina de produção e materiais, tá? O colega perguntou aí agora há pouco, né, a data da prova. Nós tratamos desse conteúdo, né, no contrato pedagógico aí. Lá no primeiro dia de aula, a gente fez ali, acho que deu uns 40 minutos mais ou menos, a gente conversou, né, sobre o contrato pedagógico, a apresentação da disciplina. Falamos, né, sobre diversos aspectos aí de como acontecem as aulas, né, como está dividido o processo de aula, né, primeira parte teórica, segunda parte com atividades no Classroom, a importância de participar nos dois momentos, compõe a presença, compõe ponto de participação. Falamos das atividades avaliativas no Moodle, falamos do trabalho disciplinar, falamos da prova final, falamos do calendário das aulas, né? Então falamos longamente a respeito, inclusive recomendo, né, que alguém que não tenha participado, não tenha assistido o contrato pedagógico, que acesse ali, né, o mural do Classroom, na verdade, clique na aba Atividades e procure ali vídeo do contrato pedagógico. Está ali o vídeo explicativo, né, de todo o processo. Foi disponibilizado também os slides do contrato pedagógico, né, com esse calendário e outras informações que fazem parte do contrato pedagógico, tá? Então, só para relembrar, né, nós temos alguns compromissos que valem nota, né? Nós temos 4 atividades avaliativas no Moodle, ead.qi.edu.br. Então, as 2 primeiras atividades avaliativas, que nós já falamos lá desde o início da primeira aula, né, que estavam com prazo registrado no guia do aluno, já encerraram, né? A atividade avaliativa 2 no Moodle encerrou dia 3. A atividade avaliativa 3 agora está aberta, né, até o dia 10, terça-feira que vem, né? Então, aqueles que ainda não fizeram a avaliativa 3 no Moodle, vale 1 ponto, tem que fazer conforme está a data lá no guia do aluno, né? Tem até o dia 10 para fazer. Não precisa esperar o dia 10 chegar, pode fazer antes. Depois da avaliativa 3, tem a avaliativa 4, né, que encerra lá no dia 17 do 11. Então, são 4 avaliativas no Moodle, vale 1 ponto cada uma. Vocês foram informados, né, disso lá no contrato pedagógico, né? Então, espero que tenham baixado o guia do aluno, anotado as datas das avaliativas, para não perder os prazos e não perder esses 4 pontos da N1, né? Outra coisa que nós conversamos lá no contrato pedagógico foi o nosso trabalho disciplinar, né? Nosso trabalho disciplinar, ele vale 5 pontos na N1. E ele é feito no Classroom. Então, vocês clicam ali na barra Atividades no Classroom. Tem um arquivo ali no formato Google Docs. Vocês vão clicar nesse arquivo e vão colocar lá o nome de vocês, data, o nome do professor, e vão desenvolver o trabalho conforme se pede ali naquele arquivo. Depois que ele estiver pronto ali, vocês vão clicar em enviar, entregar, aí eu recebo, faço a correção e atribuo a nota para vocês, tá? Vocês já têm condições de fazer esse trabalho disciplinar, né, desde o conteúdo da aula 4, né? Quando a gente viu lá, da aula 4, aula 5, a gente viu o método PEPS, a gente viu o ponto de pedido, né, que são 2 cálculos que se pede ali no trabalho disciplinar. Também, de qualquer forma, né, vocês podem
reassistir essa aula, onde tem essa explicação, para fazer o trabalho disciplinar, ou podem assistir no canal no YouTube, né, o vídeo que eu fiz, né, em específico sobre o trabalho disciplinar, né, tá lá disponível para vocês no meu canal, tá? Aí é um videozinho mais curto, né, um videozinho aí de 10, 15 minutos, onde a gente fala especificamente do trabalho disciplinar. Então, quem quiser assistir, é só acessar lá. O link do meu canal tá ali na barra atividades, também no Classroom. Lá embaixo, o último tópico, né, canal do professor, tá? Então fica a dica aí, quem quiser rever como faz o trabalho disciplinar. Bom, aí temos 9 pontos na N1, né? 4 pontos das avaliativas no Moodle, 5 pontos do trabalho disciplinar. São 9. De onde vem um ponto para fechar o 10 na N1, né? Vem da participação de vocês na aula ao vivo e da realização das atividades depois da parte ao vivo, na segunda metade da aula. Então, a primeira parte da aula, a gente tem o conteúdo da aula do dia. Vocês conectam aqui no Classroom e a gente vai ali até o intervalo ou perto do intervalo conversando sobre o conteúdo da aula, tá? Quando vocês conectam aqui no Classroom, a extensão, conecta aqui no Google Meet, a extensão captura o nome, o horário que entrou e também captura o horário que vocês deixam, né, a conexão. Totalizando, né, o tempo de conexão de vocês, na aula das 19 até as 22, quanto tempo cada um ficou conectado. Depois da aula ao vivo, a gente tem 15 minutinhos de intervalo. Na volta do intervalo, a gente tem as atividades no Classroom. Essas atividades no Classroom também ficam o registro, né, da realização das atividades. Então, a participação de vocês nesses dois momentos, né, fica registrada e, portanto, é aferido ali quem participou e ganha-se um pontinho de participação, né? A gente continua ao vivo sempre, né, das 19 às 22. Então, pós-intervalo com atividades no Classroom, permanecemos ao vivo aqui para dúvidas, perguntas, né, as situações que vocês gostariam de questionar. Na N2, a gente tem uma prova final, né, vale 9 pontos, e ela no Moodle, né, no ead.qi.edu.br, acontece no último dia de aula, né, no dia 19/11. Uma pergunta que foi feita antes aí pelo colega. Então, a prova final, que vale 9 pontos, da N2, é lá no Moodle, vale 9 pontos, no ead.qi.edu.br. No último dia de aula, né, vocês acessam o Classroom, vai estar ali as instruções de prova e a senha da prova. Então, lê essas instruções, vão copiar a senha. Aí vão lá no Moodle, né, no ead.qi.edu.br, colocam lá login e senha de vocês, acessam. Abaixo das 4 avaliativas da N1 vai aparecer a tarefa avaliativa final. Vocês vão clicar ali e vão inserir a senha solicitada para fazer a prova, que vai ter 10 questões objetivas, né, com questões teóricas e questões de cálculo, né, de acordo com a nossa disciplina de produção e materiais. Bom, aí na N2 é 9 pontos também, né, falta um ponto. De onde vem esse um ponto? De novo, participação nas aulas ao vivo, participação nas atividades do Classroom, certo? Então, todo o nosso processo avaliativo, as datas, né, no nosso calendário aí disponível para vocês, sendo que o nosso trabalho disciplinar, né, tem que ser entregue até o dia 17/11. Então, sem ser a terça-feira que vem, a próxima, dia 17, é a entrega do trabalho disciplinar. Não percam prazo, vale 5 pontos na N1, tá? Tranquilo aqui com relação ao calendário, gente? Sei que a grande maioria já ouviu isso mais de uma vez, né? Mas eu repito porque sempre tem gente que não assistiu o contrato pedagógico, não pegou esse aviso nas aulas anteriores, né? Então, sempre no início de cada aula, eu tenho, né, o costume de relembrar isso aqui, porque sempre tem alguém que, né, não acompanhou. Como é que tá para vocês, gente? Ficou tranquilo aqui? Podemos dar início ao conteúdo? Alguma dúvida sobre calendário, prova, trabalho disciplinar, atividade avaliativa no Moodle, prova final? Jennifer mandou ali que não, ficou tranquilo para ela, então. Tá, gente, sempre que vocês precisarem participar, vocês podem participar pelo chat, né? Mandando uma mensagem por escrito, ou então vocês podem participar ao vivo. Abre o microfone, né? Clica ali
habilito o microfonezinho de vocês e podem fazer a pergunta ao vivo aí sem problema nenhum, tá? Então, não havendo questões ou dúvidas sobre nosso calendário, os nossos compromissos que valem nota, vamos adiante. Então, o conteúdo da nossa aula de hoje, né, aula 7, é o sistema Toyota de produção, né, chamado sistema ou modelo Toyota de produção. Então, ele é proveniente, né, da administração japonesa. Vocês devem lembrar lá do primeiro ciclo ainda, né, quando fizeram a disciplina de TGA, e se trabalha lá diversas teorias, né, que foram surgindo ao longo das décadas na ciência da administração, né. Ali, a partir da década de 50, surge lá na Ásia, né, o modelo ou sistema Toyota de produção, que depois, né, se disseminou pelo mundo. Esse sistema de produção ele tem alguns objetivos. Tá? Então, produção sem estoque, eliminação de desperdícios, fluxo contínuo de produção, esforço contínuo na redução de problemas e melhoria contínua dos processos. Então, como um dos objetivos, né, é o fluxo contínuo de produção, ele tem a tendência de se adequar, né, de uma forma mais ampla a quem tem, então, né, a produção em larga escala, né, que se adequa bastante aí ao fluxo contínuo. Né? Não que os seus princípios, né, não possam ser utilizados em produção em encomenda, em produção de lote. É possível, né, muitos desses princípios serem utilizados nesse tipo de produção. Mas, claramente, né, o sistema Toyota de produção ele é muito mais afinado, né, a um sistema de produção contínua, tá? Justamente pelo seu fluxo. O Rony mandou aqui, esse sistema não é usado pela Toyota hoje em dia? Sim, é utilizado pela Toyota hoje em dia, né? O sistema de produção deles, claro, né, evoluiu bastante, né, em termos tecnológicos, né, mas toda a filosofia, né, é utilizada no sistema de produção da Toyota. Outras empresas, né, posteriormente, ali a década de 50, né, avançando ali a década de 60, 70 e 80, principalmente da área automobilística, né, empresas do Ocidente, acabaram adotando muito dos princípios do sistema Toyota de produção e muitas tentaram aplicar a filosofia do sistema Toyota de produção, né, na íntegra. Algumas tiveram sucesso, outras não, né? Uma série de motivos, né? Muito relacionados também ao aculturamento, né? Da filosofia, da forma de pensar do sistema japonês, né? Então, no Ocidente, muitas coisas acabaram tendo dificuldade de aplicação, mas algumas empresas conseguiram, tá? Mas sim, né, ele ainda é praticado, né, pelas fábricas da Toyota, principalmente, sobretudo, nas fábricas da Toyota no Japão, né? Então a gente viu que ela se aplica muito bem à produção contínua, né? Justamente porque um dos objetivos dela é o fluxo contínuo de produção, né? A gente sabe que produção em lote e produção por encomenda, né, já não tem esse fluxo contínuo, então já não dá para aplicar todos os objetivos da filosofia, né? Então, outros elementos dá para aplicar em alguma medida, tá? Uma surpresa para a época, né, era a produção sem estoque. A busca, né, da redução do estoque, produzir sem ter estoque do produto acabado, né, ou estoque de matéria-prima na empresa, né? Então, é um desafio do sistema, né? A própria questão da eliminação dos desperdícios, aí nós vamos ver, né, que são 7 os desperdícios tratados pelo sistema Toyota de produção. Trabalho para a redução dos problemas dentro dessa filosofia e a melhoria contínua, né, chamada Kaizen, como um processo fundamental, tá? Nós vamos ver cada um desses objetivos aí ao longo dessa nossa aula de hoje. Uma figura muito conhecida no sistema Toyota de produção, né, é a chamada Casa Toyota, né? É uma adaptação que traz, né, alguns elementos importantes. A gente vai encontrar, né, essa figura em bibliografia especializada, né? Alguns livros, alguns autores, né, trazem essa Casa Toyota
mais ou menos, né, parecida com essa. Alguns acrescentam alguma coisa, outros tiram outra, né, para demonstrar os principais elementos norteadores do sistema teórico de produção. Mas esses aqui são os básicos, tá? Os norteadores básicos do sistema teórico de produção. O objetivo desse sistema é causar melhoria na qualidade do produto, da prestação do serviço, do atendimento ao cliente final, reduzir os custos e eliminar, né, desperdícios, reduzindo então o lead time, né, o tempo que se leva para realizar aquele produto. Sustenta esses objetivos, né, esses dois princípios aí do sistema Toyota, que é o Just-in-Time e o Jidoka. No Just-in-Time, nós temos algumas características, né? O próprio fluxo contínuo, que a gente já viu, o Takt Time e o sistema puxado. Bom, o fluxo contínuo é a produção sem paradas, né? Sem interrupção. A gente vai produzir aquele produto ao longo, né, de períodos longos, né? 1 ano, 2 anos, 5 anos, né? Então, máquinas, equipamentos, as pessoas ficam distribuídas ao longo do processo, né, e quem atravessa o processo é o produto em si. Tá? Lembra bastante a produção de um carro, por exemplo, né, do modelo Toyota. O Takt Time é o ritmo, né, sem variações no ritmo de produção. É quase como se fosse um tambor ditando o ritmo. Né? A cada tantos minutos sai um produto, né, e é aquele ritmo deve ser mantido ao longo do processo produtivo, ao longo do tempo. Tamires mandou um chat aqui. Denis pediu para avisar que não vai conseguir assistir a aula hoje, está no hospital com a namorada. Se possível, ele faz as atividades e manda o comprovante. Tá ok, muito obrigado, Tamires. Se puder mandar uma mensagem para ele ficar tranquilo aí, tá? Depois vai ser disponibilizada a gravação aí para ele poder assistir também, tá? Então, nós vimos aí o fluxo contínuo, o Takt Time e o sistema puxado. Né? Então, no geral, né, as empresas do Ocidente, até o surgimento dessa filosofia no sistema teórico de produção, trabalhavam, né, exclusivamente com o sistema empurrado. O que é o sistema empurrado? A gente produz, gera um estoque e depois faz um esforço de marketing, de venda para empurrar para o mercado aqueles produtos que estão no estoque. Né? Então, faz campanha de marketing, venda, promoções, para fazer esse empurrar para o mercado. Né? O sistema puxado, não. O sistema puxado ele vai no sentido oposto. Eu não faço estoque de produto acabado. Né? Eu só produzo, né, aquilo que tem pedido. Então, é um sistema puxado pela necessidade do mercado. Então, o mercado solicitou um produto. Né? Entrou o pedido de compra. Aí eu vou, então, realizar o processo de puxar a produção, né, até a entrega desse pedido para o cliente. Né? Então, tem lá, né, 1000 pedidos, esses que vão demandar e vão puxar o sistema, né, vão colocar o sistema em funcionamento. Se não tiver pedido, não tem por que ter estoque acontecendo, né, no processo, né, não tem por que a produção estar em funcionamento. Então, a produção gira em função, né, e ela é puxada em função do mercado. O Jidoka, o outro pilar do sistema Toyota de produção, né, ele é uma filosofia que busca a valorização dos indivíduos, das pessoas, no sistema organizacional. Tá? Então, por exemplo, parar e notificar anormalidades. As pessoas precisam ser treinadas, desenvolvidas, deter o conhecimento necessário sobre o processo para que consigam identificar essas anormalidades e poder notificar esses problemas no processo para que o sistema possa, né, ter as suas melhorias em termos de processo, em termos de otimização. Tá? Então é muito importante no sistema de produção, nessa filosofia, né, o Jidoka, justamente porque a valorização das pessoas, né, é central. Tá? Inclusive é comum, né, a partir aí da década de 50, 60, né, essa filosofia, né, dentro da cultura japonesa levar, né, a uma estabilidade proporcionada pela própria organização para os funcionários. Né? Então, a gente vê muitas vezes em alguns países, né, isso sendo legislado, né, lá no surgimento do sistema de produção, isso é proporcionado pela organização de uma forma
a fazer parte da política organizacional, né? Então, justamente porque o colaborador experiente, que domina o processo, conhece o processo e a história, como as coisas aconteceram ao longo do tempo, nas melhorias do processo, ele tem toda a condição, né, de fazer notificações das anormalidades que acontecem no processo. Então, o Jidoka ele tem, né, como fundamento, né, a valorização das pessoas, tá? E muito comum, né, pelo menos naqueles décadas iniciais do sistema atual de produção, ter essa vitalicidade, né, das pessoas no trabalho. E também, claro, né, a separação do trabalho humano do trabalho das máquinas, né, justamente porque o trabalho das máquinas, né, ele é não senciente. Não, as máquinas não têm a capacidade de fazer julgamentos, né, coisa que cabe ao ser humano, né, operar os equipamentos, as máquinas, fazer as devidas notificações, né, das falhas no processo. Tá? Então há essa separação. Mesmo no processo de robotização que aconteceu depois da década de 90, né, o elemento humano permanece sendo o principal elemento no Jidoka, né, porque quem é que desenvolve essa tecnologia, quem é que dá manutenção nessa tecnologia robotizada, que programa, né, esses processos, né? São os indivíduos, as pessoas, né, a inteligência por trás de todo o sistema, mesmo, né, pós década de 90 com robotização, por exemplo, né, ver as máquinas, né, os robôs trabalhando em linhas de produção, mas por trás daquela tecnologia tem pessoas programando, dando manutenção, né, em todo o processo. Isso gera, então, a estabilidade, né, de todo o sistema de produção, com o just-in-time nivelando todo o processo, no Jidoka a melhoria contínua, né, o Kaizen, né, padronizando todo o trabalho. Tá? Então, a melhoria contínua, né, ela é um processo que acontece através e por meio das pessoas. Né? É uma filosofia que vem da própria cultura japonesa, né? Ela foi importada da cultura do povo, da nação, para os processos internos organizacionais, né? Então, o Kaizen não nasce dentro do sistema atual de produção, né? Ele é utilizado dentro do sistema atual de produção como uma filosofia própria da cultura oriental, principalmente a cultura japonesa, né? Que traz dentro de si aquela filosofia de ser melhor amanhã do que foi hoje, né? Ser melhor depois de amanhã do que foi no dia anterior. Por quê? Né? Isso já é, né, trazido desde os períodos, né, e dos primórdios dessa cultura, através da filosofia do budismo, do taoísmo, shintoísmo, que são linhas, né, de filosofia comportamental da região oriental, sobretudo ali da região do Japão, né? Então, a forma deles serem, né, da forma deles agirem, né, propicia e propiciou o surgimento do próprio sistema Toyota de produção. Claro, relembrando, né, que o próprio sistema Toyota de produção em si, né, surgindo ali após a década de 50, em função do pós-guerra e da necessidade da nação japonesa, né, realizar o aproveitamento do pouco espaço que tinha, da pouca matéria-prima que tinha, né, do número reduzido de pessoas para trabalhar, em função, né, do país ter, né, sido arrasado, né, após a guerra. Isaac dando boa noite, Isaac. Ronei, os japoneses são muito regrados e corretos, exatamente, né? Faz parte da filosofia de vida deles, né? Então, desde os, né, séculos muito anteriores ao surgimento do sistema atual de produção, isso já fazia parte da filosofia de vida, né? Da cultura japonesa, né? Muito bem. Então, diante desse objetivo, né, que está ali no topo da casa Toyota de produção, né, que é a melhoria da qualidade, reduzir custos e ter o lead time mais curto, né, para atingir esse objetivo central, né, nós temos 5 elementos que são fundamentais, né? Valor, cadeia de valor, sistema de produção puxado, perfeição qualidade, né, do Kaizen e fluxo contínuo. Né? Então, para o sistema atual de produção, o que é valor? Né? Então, o valor é estabelecido pelo cliente final. Ele que determina o que é valor, o que é importante, né? Quais são os requisitos
que o produto deve ter para lhe atender em termos de necessidades, né, solução de problemas ou desejos a serem atendidos desses clientes. Então, o valor é estabelecido pelo cliente. E no sistema atual de produção, não atender a necessidade do cliente é uma perda. Né? Então, está perdendo recursos financeiros, está perdendo mercado. Né? Então, o valor é sempre estabelecido pelo cliente. O que seria a cadeia de valor dentro do sistema atual de produção? Né? Então, contextualizar o produto no ciclo produtivo. É da filosofia do sistema atual de produção, né, que hoje em dia é comum, né, nas nossas análises, entender que, né, a cadeia de valor ela vai lá desde o nosso fornecedor até a entrega do produto no cliente final, inclusive com pós-venda. Né? Então, essa cadeia de valor, toda ela, né, ela tem que um lead time, né, ela tem custos que estão envolvidos, né, ela tem a qualidade desde lá da matéria-prima até o produto final. Então, a cadeia de valor impacta os objetivos do sistema Toyota, né? Melhor qualidade, menor custo e lead time mais curto. O sistema de produção puxado, né, é o que viabiliza muitos dos princípios do sistema Toyota de produção, inclusive a questão do estoque zero, né, ou a minimização dos estoques dentro do processo, né, o estoque de matéria-prima ou estoque de produto acabado, tá? O projeto de produção, a programação da fábrica, né, é realizada, né, quando o cliente faz uma solicitação, quando o cliente quer, né? Então, eu vou solicitar lá a compra de matéria-prima para o meu fornecedor quando eu tenho um pedido, né? Então, o meu fornecedor me entrega somente nesse momento e eu dou andamento ao meu processo, entregando para o meu cliente final o produto no prazo prometido, sem fazer estoque de matéria-prima, sem fazer estoque em processo, né? Ou minimizando o estoque em processo, sem fazer estoque de produto acabado, tá? Essa é a filosofia central do sistema Toyota de produção. Claro que houveram adaptações, né, sobretudo no Ocidente, na aplicação dessa filosofia. Então, a gente encontra algumas empresas, né, que aplicam a filosofia do sistema Toyota de produção, né, ou o sistema Lean, né, mas que tem algum tipo de variação e pode se encontrar, né, então, estoques em processo, né, nessas empresas que fizeram adaptações. A questão da perfeição qualidade, né? A gente falou da melhoria contínua, do Kaizen, né? Vem da própria cultura oriental, da cultura japonesa, que adentrou, né, no Jidoka, né, nos processos, nos meios de realização da produção do produto, justamente para atender às necessidades do cliente. Né? O cliente é o elemento mais importante, então o processo deve ser perfeito na medida de que ele busca entregar a perfeição ao seu cliente final. Então, é uma busca constante, tá, do sistema de produção, dessa melhoria contínua a fim de atingir a perfeição do processo. Então, uma busca constante. Né? Então, inclusive, tem, né, uma filosofia que diz, né, no sistema de produção, que não se deve passar nem um dia sem fazer algum tipo de melhoria no processo, no produto, no treinamento das pessoas, identificando falhas e buscando sempre correções. Tá? Uma busca, então, constante do processo. E, claro, o fluxo contínuo, né? Ele é essencial aí para que, né, a produção, então, siga um ritmo, né, não tenha paradas, né? É um meio para atingir o objetivo. Então, nós vimos ali dois pilares, né? O Just-in-Time e o Jidoka. O Just-in-Time, então, ele é um dos pilares que sustenta, né, o sistema Toyota de produção. O Just-in-Time tem esse significado, né? Tudo no seu tempo, né? Tudo no tempo certo. Tá? Então, ele é fundamental para a organização do sistema Toyota de produção, para essa compreensão, né, de evitar atividades que não adicionem valor ao produto, estoque parado em processo que não adiciona valor ao processo. Né? Então, o Just-in-Time é essa filosofia dentro do sistema Toyota de produção. Então, evitar atividades que não adicionem valor. Então, há um estudo constante, né, de todo o sistema,
a movimentação desses materiais, a localização dos materiais, né? Tem material em estoque, tem produto acabado aguardando, né? Se está ali parado aguardando, não está agregando valor, né? A gente deve evitar esse tipo de atividade, né? Então, é muito comum em produção empurrada, né, a gente ter estoque dentro da empresa e tá mexendo nesse estoque, né, reorganizando os espaços, ou seja, não está adicionando valor, está só movimentando o material, né? Para a filosofia da taxa de produção, isso é uma perda, isso é uma coisa que não adiciona valor, por isso a eliminação dos desperdícios, né? Um deles, a questão do estoque, né? Então, o Just-in-Time visa o combate aos desperdícios, eliminando atividades que não agregam valor, que consomem recursos e que podem ser, portanto, eliminadas. Nesse sentido, né, o Just-in-Time estuda aí as 7 perdas da produção, que a gente vai ver depois passo a passo. Tá? Então, como nós vimos, né, é filosofia do sistema de produção através do Just-in-Time a redução de estoques. No entanto, nós sabemos que existe uma abordagem tradicional, né, das empresas que não utilizam, né, a filosofia aí da produção puxada, utilizam a produção empurrada. Nessa filosofia de produção empurrada, que é a abordagem tradicional, os estoques são utilizados para prevenir alguns problemas que deveriam ser resolvidos, né? E o estoque acaba, por assim dizer, passando uma cortina, né, de fumaça sobre o problema, ou seja, ele fica mascarado o problema, né? Ah, faltou matéria-prima. Não, tem estoque ali, a gente usa, mas e como resolve o problema lá da matéria-prima que deu problema? Né? Então a gente está mascarando o problema, tendo mais matéria-prima para resolver essa situação, esse problema. Então, a filosofia do sistema tático de produção é melhoria contínua, resolver os problemas. Então, se está tendo problema em matéria-prima, né, não é fazendo mais estoque que a gente vai resolver. Né? O problema só vai se repetir e a gente está, né, na verdade, evitando a solução. Então, o sistema tático de produção vai no sentido de que precisa resolver o problema na matéria-prima, seja com o fornecedor, seja na máquina que está desperdiçando, para que o sistema seja perfeito, né? Em que nós não estejamos utilizando o estoque justamente para mascarar esses problemas, tá? Então, na filosofia tradicional é o que ocorre, né? O estoque é utilizado aí para evitar descontinuidade do processo, como se fosse uma vacina, evitando parada no processo produtivo, sempre que tem algum problema de qualidade, seja na matéria-prima, né, ou seja quebra de máquina, né? E a máquina quebrou, mas aí eu já tinha, né, produto acabado em estoque pronto, então, né, vamos dar manutenção da máquina, né? Não tem pressa, porque o estoque está lá parado, esperando ser vendido. Tem material em estoque. Como nós falamos, isso não comporta, né, na filosofia Toyota de produção, né? A melhoria contínua é visualizar e resolver o problema de fato e não mascarar com os estoques. Na questão da qualidade, né, quando ocorre o refúgio, né, o desperdício, né, do material no processo produtivo, ele é estudado e resolvido, né? Mas na filosofia, né, tradicional, né, ele acaba sendo mascarado, como a gente falou, né? O problema não sofre a melhoria que deveria, né, no momento adequado, né, fazendo que hajam perdas desses materiais, né? Então, muitas vezes, até uma empresa resolver um determinado problema, né, ela está ali, né, eu produzo 100, perco 2, produzo 200, perco 4, produzo 800, né, perco 16, e assim por diante. Né? Aquela perda acaba sendo caracterizada, entendida dentro do processo como faz parte do processo. Né? E justamente, né, o sistema tático de produção ele vai, né, no sentido contrário a esse pensamento. Né? Então, anota a anomalia, identifica essa anomalia e vamos tratar essa anomalia. Princípio do Jidoka, lá do Kaizen da melhoria contínua. Então, vamos resolver esse problema para que a gente não tenha nenhuma perda, né? E que dos 100 produzidos, 100 sejam entregues. Dos 200 produzidos, 200 sejam entregues. Dos 800 produzidos, 800 sejam entregues. Tá? Então, é essa a ideia, né, da filosofia da melhoria contínua aliada à redução dos estoques. Por quê?
Aí não precisa ter estoque, né, para suprir os problemas que estão acontecendo em função da qualidade da matéria-prima ou das paradas de máquina por quebra de máquina, né? Ou seja, se eu não tenho estoque parado, o dinheiro que estaria posto em estoque está girando, né, fazendo fluxo de caixa, atendendo às necessidades da empresa, onde de fato se gera valor, né? Na questão da quebra de máquina, como a gente falou, né, a parada das máquinas, os problemas, né, de manutenção, né, fazem, né, um desperdício de produtividade, de matéria-prima, né, gerando aqueles produtos não só, né, em processo, mas em estoque de produto acabado, né? Então, a máquina quebra. Então, eu tenho que sempre produzir a mais quando a máquina está funcionando, porque a máquina quebra. Então, eu vou ter sempre o estoque de produto acabado. De novo, produto acabado sem ter pedido de cliente é dinheiro parado, né? Não está adicionando valor ali, né? A empresa está fazendo desperdício. Essa é a filosofia do sistema Toyota. No just-in-time, então, né, na filosofia just-in-time, os estoques são nocivos e perigosos. Tá? É dinheiro parado, aquilo não está agregando valor, a gente não está olhando para os problemas do processo como deveria para fazer as melhorias, né, fazer o Kaizen, a melhoria contínua. Né? Então, esses estoques são nocivos, perigosos, porque eles escondem aí os problemas da produção, da baixa produtividade, e ocupam um espaço físico que poderia também estar sendo ocupado, né, por atividades que realmente agregam e que geram valor. Tá? Então, a presença dos estoques faz com que a gerência, né, não perceba os valores, né, desperdiçados em qualidade ou falta de qualidade, né, na falta de confiabilidade dos equipamentos e dos fornecedores. Então, trabalhar com redução de estoque ou estoque zero, a busca do estoque zero, é fazer vir à tona, de fato, os problemas que estão gerando desperdício na empresa, na organização. E aí vem o Kaizen atuando nesses problemas para deixar o sistema produtivo, né, o processo produtivo realmente perfeito, né, como se busca na melhoria contínua. Então, claro que na aplicação, né, na implantação do sistema de produção, a busca é uma redução gradual dos estoques. Claro que se a empresa, né, hoje, né, a gente vai reduzir o estoque a zero, não vamos mais, né, vamos trabalhar com um sistema de produção puxado na filosofia Toyota, vamos começar isso hoje, né? Não, né, não vai funcionar, a empresa vai parar totalmente, né? Então é uma redução gradual, ao fazer uma aplicação, né, da filosofia, nesse quesito da redução dos estoques, uma redução gradual, estabelecendo e desenvolvendo, né, essa relação necessária com os fornecedores, desenvolvendo a equipe para tratar os problemas do sistema produtivo, toda vez que isso for identificado, que aparecer nesse sistema. Até que, reduzindo esses problemas, resolvendo as situações, passo a passo, né, step by step, aí, ao longo do tempo, esses estoques vão sendo reduzidos dentro da filosofia Kaizen. Bom, como uma das ferramentas do Just-in-Time, a gente viu, né, que o Just-in-Time é as coisas certas no tempo certo, né, existe o sistema Kanban. Esse sistema, ele ajuda no processo, né, no objetivo de puxar a produção, né, é um sistema puxado. Então, em cada etapa, cada estágio no processo produtivo, né, existem produções acontecendo, né, o que vai identificar a necessidade de realizar aquela etapa no sistema produtivo são os chamados cartões Kanban. Né? Claro, no período, né, em que o Kanban foi implementado no sistema atual de produção, a gente não tinha, né, desenvolvimento tecnológico, né, de informática, por exemplo, que temos hoje em dia. Então, hoje em dia dá para ter um Kanban, né, um quadro eletrônico, dá para ter um Kanban via sistema, mas na época era um cartão físico mesmo, né? Cartões coloridos, né, em geral com 3 cores, né, o vermelho, o amarelo e o verde, indicando, né, em cada etapa do processo em que fase, né, de necessidade daquele material
o processo ou sistema estava passando. Então, nós temos lá diversas fases de produção, né, diversas etapas, né, digamos que na etapa 2, né, a gente tem um cartão verde lá, né, do processo Kanban. Enquanto o cartão está verde, né, eu não preciso estar produzindo aquela parte ali, posso estar ajudando em outra etapa, né, que está com cartão amarelo, cartão vermelho, que já a necessidade é maior. Bom, a etapa seguinte começa a necessitar desses materiais daqui a 1, 2 dias. Ele vai lá e troca o cartão de verde para amarelo, significando que está em estado de alerta, ou seja, tem que começar a produzir. Aí o indivíduo que estava em outras etapas, sendo produtivo, né, e agregando valor de fato, vai para aquela etapa ali, porque agora tem que agregar valor, né? Tá o cartão amarelo indicando que tem que começar a produção, porque a etapa seguinte vai precisar. Se por acaso, né, a, a produção necessária daquele item, né, tenha sofrido algum tipo de demora, né, o cartão é trocado de amarelo para vermelho, ou seja, é extremamente urgente, nós vamos precisar para hoje. E aí, então, se somam os esforços para atuar dentro daquele processo ali. Tá? É um processo de controle de produção por cores através de cartões, estabelecido pelo sistema atual de produção, que nós falamos, né, que hoje em dia as empresas informatizaram esse processo, né, por sistema, por quadros eletrônicos, né, por iluminação, né, com as 3 cores, né, amarelo, vermelho, verde, em processo produtivo, indicando, né, a necessidade, falta de materiais naquela etapa do processo produtivo. Tá? Então, ele, né, o sistema Kanban, é que fomenta, né, a produção puxada. Então, na figura aqui na parte de cima, o que, que a gente tem? A produção empurrada. Né? A gente produz todas as fases do processo, acumulando matéria-prima, né, acumulando estoque em processo e acumulando produto acabado em estoque para atender o pedido do cliente. Ou seja, tem um monte de desperdício aqui, né? De matéria-prima, de espaço físico, né, de produção sem necessidade, porque ainda não tinha pedido do cliente, para ter estoque para atender quando o cliente solicitar. Essa é a produção empurrada. Na produção puxada, que é a parte de baixo da nossa figura, a gente tem então essa filosofia, né, do just-in-time, sendo comunicada através de cartões que solicitam, né, ao processo a produção dos itens. Então, quando o cliente faz a solicitação, aí a gente tem um cartão Kanban solicitando, requisitando que a produção realize aquelas atividades. Né? Se a produção necessita realizar aquelas atividades, ela tem um cartão, né, uma informação, uma requisição para o seu fornecedor, que a partir daí entrega o material que é produzido e que é entregue para o cliente final, evitando estoque de matéria-prima, estoque em processo e estoque para atender pedidos de clientes. Tá? Então, nesse sentido, o Kanban ele fomenta, né, ele possibilita a produção puxada através da comunicação que acontece através dessas requisições chamadas de cartão Kanban. Tá? Então, é muito comum, né, as empresas terem aí uma relação, né, com fornecedores que acabam sendo chamados muitas vezes de sistemistas, né? A empresa está numa determinada localidade e no entorno dessa empresa nós temos os fornecedores chamados sistemistas, né? Que eles vão ter lá, né, a produção, o estoque, né, que vai ser solicitado e pago pela empresa só no momento da necessidade da produção. Né? Então, a GM, né, tem lá a fábrica da Pirelli, né? Parece que a Pirelli até saiu, que fica no entorno, é um fornecedor. Mas quando é que eu produzo? Só quando eu tenho necessidade de entregar lá alguns pedidos. Então, eu pedi, faço a solicitação dos pneus, né? Então, a requisição manda alimentar a produção, são os cartões Kanban. Até aqui, gente, como é que tá? Dúvidas, perguntas? Gostariam de fazer alguma participação? Tá tranquilo para todo mundo? Como é que tá? Isaac mandou um tudo ok no chat.
A Jennifer também mandou tudo tranquilo ali. Yasmin, na hora de fazer, é que vai ficar melhor isso aí. A Ingrid, tranquilo ali sim. Yasmin. Ah, vai fixar melhor isso aí. Agora entendi, Yasmin. Muito bem, gente. Sempre importante a participação de vocês, né? Se precisarem aí fazer alguma pergunta, alguma participação, pode fazer pelo chat, fazer pelo ao vivo aqui, liberando o microfone. Estamos aí em quase 40, né, conectados. Então, é importante a participação de vocês sempre que precisarem, tá? Bom, quais são as informações que a gente tem, então, nos nossos cartões Kanban dentro do sistema Toyota de produção? Tá? Então, o Kanban, né, o cartão Kanban, ele vai indicar ali o que deve ser produzido, quanto, né, quando produzir, a quantidade e a prioridade da produção. A prioridade a gente já viu, né, que pode ser dada ali pelas cores dos cartões, né? Então, o verde está tranquilo, amarelo, né, já está em alerta, precisa começar a produzir, e o vermelho, né, é imediata necessidade. Nesse cartão se estabelece, então, a quantidade, né, o prazo, né, de produção e qual, né, produto, né, ou qual etapa do processo ali deve ser executada nessa produção, tá? Então, são informações básicas aí de uma requisição que ocorre no processo produtivo. Então, resumidamente, né, o Kanban é um sistema de produção que permite o controle visual da produção ao longo das diversas etapas da fabricação do produto. Tá? Então, visualmente, né, qualquer colaborador, né, consegue verificar as diferentes etapas do processo e olhar, né, as necessidades de produção através dos cartões de identificação. Claro que hoje em dia, né, a gente faz isso verificando o sistema, né, que vai indicar lá, né, as necessidades, né, dessa produção. Ou até mesmo visualmente, né, para todos em um painel eletrônico, que é muito comum. Não sei se vocês já assistiram lá o processo logístico da Natura, né? Em algum momento aparece lá no vídeo da Natura um quadro eletrônico Kanban, né, indicando, né, o que está sendo produzido, o que falta produzir, né? Inclusive fica uma indicação aí para vocês. Esse vídeo aí eu coloquei, disponibilizei também no meu canal lá no YouTube para vocês, tá? Um vídeo é muito legal aí, identifica várias questões, né, da nossa disciplina aí, bem bacana, tá? Inclusive essa questão aí do Kanban, né, do identificação eletrônica aí. O Ronei viu, legal, Ronei, o Isaac colocou ali, top o vídeo, bacana, é isso aí, né? Muito legal. Então, gente, o funcionamento aí do Kanban, né, resumidamente, como a gente falou antes, né, se coloca um cartão de aviso ou de transporte daquele material, né, em quantidade aí de peças específicas para a linha de produção, indicando a entrega e a quantidade, são as informações, né? Quando se esgotam, então, as peças, esse cartão de aviso é levado ao ponto de partida, onde se converte num pedido de mais peças, né? Então, é produzido, né, o material, né, o cartão estava verde, estava amarelo, né, o cartão estava vermelho, foi produzido, atendeu, né, as peças acompanham aquele cartão, né, e é colocado, né, um cartão verde, né, solicitando mais peças numa data futura, ou seja, né, vai produzir só quando, né, for necessário. Funcionamento do sistema Kanban aí, a princípio, né, muito simples. Então, o sistema Kanban ele se assemelha ao sistema de suprimento de um supermercado. Então, é uma imagem aí que fica de mais fácil entendimento para nós, né, porque é do nosso dia a dia. Então, o cliente vai até a prateleira, retira o produto, né? O sistema do supermercado, né, vai repor aquele produto que foi retirado numa determinada quantidade. É um funcionamento Kanban prático por sistema. Então,
eu tenho lá uma prateleira em que foi reposto lá 40 quilos de arroz, né? E aí o cliente vai lá, tira 5 quilos, passa no caixa, ao fazer o pagamento, né? O sistema, né, dá a saída daqueles 5 quilos de arroz e já computa que naquela prateleira, né, no sistema do supermercado, que deveria ter 40, agora tem 35. Aí vai mais um cliente, retira mais 5, paga lá no caixa, o sistema, ao fazer a saída ali no caixa de mais 5 quilos, vai identificar que agora na prateleira, lá no supermercado, tem 30 quilos, até que atinja um limite, né? Ó, chegou a 20 quilos, digamos que seja o nosso estoque mínimo, né? Na prateleira, 20 quilos. Aí o sistema já vai avisar lá, né, pro estoque, ó, repõe, né, porque chegou no estoque mínimo, né? Então vai lá e põe mais 20. É o nosso cartão Kanban, né? Solicitando a reposição do material lá na prateleira, né? Então é bem prático, né? A gente entender o sistema Kanban pensando nessa reposição, né? Somente quando necessário, né? Pensando no supermercado, né? Isaac colocou aqui a questão dos semáforos, sinaleiras também engloba o Kanban. Aí a questão dos semáforos, né, Isaac, seria mais numa realmente sinalização de fluxo de veículos, né, nas vias, né. Nesse caso aqui em específico, né, essas cores são utilizadas para indicar a necessidade de produção, né, dentro do sistema, tá? Mas a lógica da sinalização é semelhante, né? Ela sinaliza uma ação, né? Lá no semáforo, né? Quando tem o verde, ó, pode passar, né? Quando tem amarelo, fica atento, né? Quando tem o vermelho, para, ou seja, sinaliza uma ação. Na produção, no sistema Kanban, as cores também sinalizam uma ação, né? Só que no caso do verde, não é para começar, né? Tá liberado, né? Para passar, né? No caso do verde, no sistema Kanban tem aqui uma solicitação, tem uma data, mas ainda o processo posterior tem material, não precisa produzir agora. Então, aquela operação, aquele funcionário pode estar atuando e ajudando em outras áreas onde o cartão tiver amarelo, tiver vermelho. Bom, quando ficar amarelo e atenção, né, é uma outra ação, ou seja, tem que começar a produzir ali, tá? Então, sim, né, as cores do Kanban sinalizam ações, assim como o semáforo também sinalizam ações, mas aí são situações de controle distintas, tá? Mas valeu pela pergunta aí, Isaac. Dá um sentido de ação realmente, né? Só é outra filosofia no caso. Bom, um outro pilar que a gente viu, né, é o Jidoka. Dentro do Jidoka, a gente tem a melhoria contínua e a participação das pessoas, né? E a gente chama essa melhoria contínua dentro do sistema Toyota de produção de Kaizen, né? Então, a própria palavra, né, no seu significado, né, o Kaizen, é melhoria contínua, uma melhoria gradual, passo a passo, né, na cultura, na vivência das pessoas, tá? Então, uma melhoria contínua, gradual, no campo pessoal, familiar, social e no trabalho também. Então, faz parte da cultura japonesa essa busca por se tornar melhor, né, hoje do que foi ontem, melhor amanhã do que foi hoje, tá? Isso faz parte da cultura japonesa, como a gente falou, desde séculos muito anteriores, né, ao surgimento do sistema de produção, porque fazia parte, né, da cultura do povo, né, da formação daquele povo, com diversas filosofias comportamentais, né, como a gente falou, a questão do budismo no Oriente, o shintoísmo, né, o taoísmo, que permeou, né, o Japão feudal, por exemplo, né, e que tornou, né, essa questão da busca de ser melhor, né, uma filosofia de vida mesmo das pessoas, tá? Isso depois, né, muitos séculos depois, lá quando surgiu a industrialização, né, no Japão, na década de 50, com o surgimento, então, do sistema Toyota de produção, né, isso foi trazido para dentro da filosofia de trabalho, né, dentro do sistema Toyota de produção, se tornando, inclusive, um pilar, né, dentro do sistema Toyota de produção, através do Jidoka, da valorização das pessoas e da busca da melhoria dos processos, por isso aí, a melhoria contínua, tá? Então, a filosofia Kaizen, ela diz que é sempre possível fazer melhor. Então, a imperfeição é inerente, né, a nós, seres humanos,
E, portanto, né, todos nós somos passíveis de melhorias, né? E isso é levado, né, para tudo aquilo que é reflexo da ação humana. Ou seja, se nós somos imperfeitos, tudo aquilo que nós fazemos também é imperfeito, ou seja, é passível de melhoria. Quando o ser humano evolui, seja moralmente, né, ou seja intelectualmente, o resultado daquilo que o humano produz também tende a ser melhor. Então está intrinsecamente conectado, né? Por isso que se fala ali no Jidoka, né, que é preciso cuidar das pessoas, né, desenvolver os indivíduos, treinar as pessoas, porque ao fazer essa evolução, né, das pessoas, aquilo que elas fazem, o produto do trabalho delas, também vai melhorar. Essa é a filosofia Kaizen, né, pensada no sistema de produção, e que posteriormente, né, foi levada para o Ocidente, né, implantada nas empresas no Ocidente também. Tá? Bom, então a melhoria contínua trabalha para melhorar alguns padrões, né, de desempenho. Um deles, né, o desempenho real vezes ou versus, né, o desempenho ideal. Então, como a gente falou, né, a gente sempre pode ser melhor como pessoa, como processo, como produto. Então, é sempre uma comparação, né, entre o desempenho que a gente está tendo agora, no momento, e o desempenho que pode ser alcançado, né. Então, faz parte, né, da melhoria contínua, essa busca do desempenho comparativo entre o real e aquilo que a gente pode vir a ser. E a aproximação com o tempo, ou seja, step by step, passo a passo, ao longo dos períodos, ao longo dos processos, as melhorias devem e vão acontecer. Né? E aí, não é agora uma novidade, né, para nós, que as medidas de desempenho do Kaizen são qualidade, velocidade, confiabilidade, flexibilidade e custo. Vocês lembram disso lá da nossa primeira aula dessa disciplina de produção em materiais, né? Um autor, né, publicou lá no seu livro, né, Produção, né, e Operações, o Slack-Nigel, 5 objetivos de desempenho da administração da produção. Tá? E trabalhou a respeito deles explicando cada um. Da onde é que ele trouxe isso? Né? Da onde surgiu esses 5 objetivos de desempenho, né, que ele está trazendo? Né? Da filosofia da administração japonesa. De novo, né, demonstrando que essa filosofia se espalhou pelo mundo, pelo Ocidente, né, e foi trabalhada, né, dentro das empresas, né, chegou às faculdades, né, chegou aos cientistas, né, que publicaram, né, as obras que fomentaram esses diversos elementos da filosofia de produção japonesa, né, a ser aplicada nas mais diversas áreas, nas mais diversas indústrias. Então nós vimos ali que o sistema Toyota como um todo, né, ele se aplica muito bem ao fluxo de produção contínua. Né? No entanto, nesse aspecto, por exemplo, da melhoria contínua, né, a gente pode sim aplicar, né, essas medidas de desempenho para uma produção em lote, para uma produção por encomenda, né? Então, sim, alguns aspectos da filosofia podem ser aplicados em outros modelos de produção, né, que não sejam, né, totalmente, né, afinizados com um sistema de produção, por exemplo, de fluxo contínuo. Tá? Entre eles aí, essas medidas de desempenho do Kaizen, qualidade, velocidade, confiabilidade, flexibilidade e custo. A única palavra diferente aqui, mas tem o mesmo significado, né, que foi utilizado pelo Slack-Nagel lá na nossa primeira aula, ele utilizou, em vez de velocidade, utilizou rapidez, né? Mas o significado é o mesmo, tá? Bom, no Just in Time, a gente viu que importa aquilo que agrega valor. Aquilo que não agrega valor ao processo produtivo deve ser eliminado, porque é visto como uma imperfeição dentro do processo, tá? Porque vai levar, né, acúmulo de custos, de espaço, de perda de produtividade, né, o que torna o processo produtivo ineficaz, né, ou menos qualificado, mais distante da perfeição que se quer. Tá? Então, uma das primeiras, né, perdas a serem trabalhadas, dentre as 7, é
por superprodução. Então, ela acontece, né, quando a produção ocorre antes ou acima da quantidade solicitada pelo mercado. Ou seja, produzir mais do que o necessário. Ou seja, ocorre em oposição ao sistema de produção puxada, né? Então, estou produzindo para estoque, eu estou fazendo superprodução para vender quando o cliente solicitar. Tá? Então, isso é perda de espaço físico, perda de material parado em estoque, né? Custo. Tá? Segunda perda dentro das 7 perdas do sistema de produção no just-in-time, perda por estoque, muitas vezes decorrente até da superprodução, né? Então, o objetivo é reduzir o nível de estoque, né? Reduzir passo a passo, até que, né, ele possa reduzir drasticamente, se possível, zerar o estoque. Ter em processo, em matéria-prima ou em produto acabado, o exatamente necessário para atender aquele pedido. Então, o que eu vou ter em estoque no processo produtivo? Eu tenho lá 100 pedidos, né, são 1.000 produtos, então vou ter matéria-prima entrando para produzir 1.000 produtos, né, a matéria-prima em processo para 1.000 produtos e os 1.000 produtos, quando prontos, já sendo dispensados e enviados para o cliente final, tá? Minimizando o impacto de estoque em matéria-prima, em processo ou em produto acabado. Tá? Então, se ocorre, é desperdício, é uma perda, não agrega valor, é dinheiro parado. Tá? Perdas por espera. Então, nós vimos ali que um dos pilares do sistema atual de produção é o just-in-time, e dentro do just-in-time a gente tem o quê? O takt time, né? Como um princípio do just-in-time, ou seja, um ritmo, né? Uma sincronização das ações acontecendo para que no encadeamento, a realização das atividades, né, não fique ninguém esperando o processo anterior entregar, para que eu possa fazer minha atividade e depois entregar para o processo seguinte. Quando há essa quebra de sincronia, né, ou de ritmo, há uma perda. Ou seja, se eu estou parado esperando o trabalho de alguém para fazer o meu, eu estou sendo improdutivo. Ou seja, não estou agregando valor. Isso é uma quebra de sincronia, um problema de ritmo. Pode ser de trabalho manual, né, de máquinas, equipamentos dentro do processo, mas esse processo deve estar sincronizado, deve ter o ritmo para que um processo não fique esperando o outro, tá? Nós temos também as perdas por transporte, movimentação dos materiais, que é um custo que não agrega valor, então tem que minimizar esses transportes de materiais. Tá? O sistema deve eliminar a necessidade de transporte e movimentação dos materiais durante o processo produtivo. Então, organizar o layout, né? Fazer um layout planejado, né? Identificando, né, onde colocar máquinas, equipamentos, organizar as pessoas, as ferramentas, para que elas tenham que circular, né, o menos possível, carregar o menos possível de peso, né, para que os processos sejam subsequentes, né, sem necessidade de atravessar o fluxo produtivo, né, melhorando o fluxo de pessoas, máquinas e equipamentos. Então, o layout deve ser projetado somente para evitar esse excesso de transportes, né? Inclusive pensando, né, e idealizando para evitar que as pessoas precisem fazer algum tipo de transporte manual, por exemplo, né? E aí automatizando com esteiras, né, pontes rolantes, entre outros meios de transporte e movimentação interna dentro da organização, tá? E de novo, gostaria de relembrar o vídeo da Natura, né, bem profícuo, né, em relação a essa parte de transportes internos. Um layout foi muito bem pensado, né? Eles têm lá eletromonovia, eles têm esteiras, né? Eles têm plano inclinado, né? Eles têm rolos que mudam a direção, né, do material que está passando de um ponto ao outro dentro do processo de fabricação deles, que é muito legal, bem interessante de ver. Novamente recomendo aí para quem não viu. Perda por defeito, a nossa quinta perda das 7 perdas da produção segundo o just-in-time, né? Então ela ocorre, né, quando se tem algum problema em alguma estação, operação de trabalho,
tá? Seja através de uma operação manual, de uma máquina, algum equipamento, por exemplo, né, que vai ocasionar aí uma perda de tempo, né, vai agregar custo ao produto e vai aumentar o tempo até que, né, o processo siga e faça a entrega desse produto final, né? Então, um produto com defeito, né, pode ser descartado, ser ajustado, exigindo retrabalho nesse conserto. Então, evitar os defeitos, as perdas, né? Inclusive, é algo componente aí do sistema Toyota de produção, né? E dá o suporte muitas vezes para isso, né? Que é a manutenção produtiva total, né? Então, fazer manutenções preventivas, manutenções preditivas em máquinas, equipamentos do processo produtivo, justamente se antecipando às quebras, né? Então, isso evoluiu de tal forma, né, que as equipes de manutenção, né, elas têm, né, uma previsão já, né, das máquinas que vão apresentar defeito, né, as peças que podem ser substituídas, tendo essas peças para substituição quando for necessário, inclusive fazendo manutenções preditivas, né. Então, eu tenho uma máquina que a peça lá X, ela estraga a cada 10 mil horas de uso. Então, já tem essa peça lá. E quando atinge ali, né, 8 mil horas de uso, né, então estamos numa troca de turno, né, a produção parou, faz parte do processo isso, eu vou lá e troco a peça, né, antes de chegar às 10 mil peças quando quebra, né. Então, para evitar justamente esse tipo de perda por defeito. Perda por movimentação nas operações. Aqui é um pouquinho diferente, né? Não é o cunho do transporte, né? Então, aqui é a movimentação que não agrega valor ao produto, né, na realização da atividade, né? Ou seja, movimento não é igual a trabalho, né? Então, o indivíduo tem que se levantar para buscar uma ferramenta, ele tem que fazer alguns movimentos para pegar matéria-prima, para pegar alguma coisa, né, para fazer uma determinada montagem, por exemplo, né? E esses movimentos podem ser estudados, né, e eliminados do processo, né? Então, as ferramentas podem estar próximas, né? As ferramentas a serem utilizadas podem ser minimizadas, né? A quantidade de movimentos na montagem também pode ser minimizado, fazendo que a atividade agregue mais valor, né, e tenha menos tempo de não agregação de valor, tá? Ou seja, está fazendo alguma coisa não significa que está adicionando valor, né? Porque aquela coisa que está sendo feita tem que ser pensado se é preciso fazer aquilo daquele jeito, essa atividade é necessária, ela não pode ser modificada e melhorada. Filosofia Kaizen. E a sétima e última perda, né, é perda por processamento. Essa é uma falha que está relacionada aí a alguma falta de coerência, né, entre o processo de produção e a função do produto. Então, falhas, né, de processamento ou processamento realizado sem necessidade, né, vai diminuir, né, o desempenho do processo produtivo. Então, pode acarretar aí, né, na análise que se tem processos desnecessários, aumentando o custo, né? De novo, é preciso olhar o que o cliente solicita, o que o cliente demanda, qual o seu desejo e verificar como está correndo o processamento, né? Daqui a pouco a empresa está fazendo processamento que não faz parte da necessidade do cliente, daquilo que o público necessita, ou seja, está fazendo um processamento que só aumenta o custo, ou seja, não agrega valor, né? Então, o processamento também precisa ser analisado sob essa ótica, né, se não está sendo feito algum tipo de processamento desnecessário. Então, a gente viu aí as 7 perdas, né? Nós vamos ver um esquema prático, né, de técnicas do Just-in-Time, de um dos pilares do sistema Toyota de produção, dentro dessa filosofia, e que as empresas buscam se estruturar para atingir os objetivos do sistema. Então, tá aqui os objetivos, aqueles que a gente viu lá no início, naquela figura da casa Toyota, né? Melhorar a qualidade, diminuir o custo, o lead time mais curto no atravessamento do produto durante o processo produtivo. Então, as práticas de trabalho é uma das técnicas do Just-in-Time. A melhoria das práticas de trabalho, né? Em termos de filosofia de trabalho, em termos de preparação das pessoas, desenvolvimento das pessoas, da qualidade do espaço de trabalho, da cultura organizacional, do clima organizacional.
Então, as práticas de trabalho, elas envolvem, né, desde lá da forma de saber fazer, né, ter o conhecimento, ter as habilidades, ter o treinamento adequado, até o desenvolvimento das pessoas, né, da autonomia, né, das pessoas, para que o trabalho seja realizado, cuidando, né, a qualidade de vida das pessoas no trabalho, a segurança das pessoas no trabalho, né, todas as questões ergonômicas, né, todas as questões de segurança que envolvem a prática de trabalho. Então, esse é um dos elementos das técnicas do Just-in-Time em termos de práticas de trabalho. O projeto de manufatura, né, como o processo de produção vai ocorrer, né? Então, o projeto vai determinar aí 70% a 80% dos custos da produção. Então, como é parte integrante lá dos objetivos da redução dos custos, o projeto de produção, né, ele deve ser exaustivamente estudado, pensado, planejado, porque é dali que vem 70% a 80% do custo, né? Depois do processo funcionando, a gente tem ali 30%, 20% que ocorrem, que podem ser sim trabalhados, melhorados, eliminados, mas no projeto de manufatura já, né, no nascimento, né, daquela organização, né, já se tem ali 70% a 80% dos custos, então esse projeto deve ser muito bem elaborado. Redução de componentes de submontagens, né, e otimização dos materiais e métodos, né? Então, no projeto de manufatura também se estabelece esses elementos, tá? Quais são os materiais que vão ser utilizados, né? Os métodos de trabalho, de montagem, enfim. Tá? Foco na operação é uma técnica do Just-in-Time, tá? Ou seja, as operações, né, como as coisas são feitas, né, na prática laboral, né? Ou seja, o foco deve ser simplicidade, repetição, experiência, né, que traz competência. E aí, de novo, mais um elemento aí relacionado à experiência das pessoas na atuação dentro das organizações, né? O indivíduo é valorizado, a sua experiência, o tempo de empresa, o conhecimento que ele tem nas atividades é valorizado, tá? As atividades devem ser simples, né? E com um certo grau de repetição, porque a gente faz sempre a mesma coisa, do mesmo jeito, a chance de erro daquela operacionalização tende a ser menor. Tá? Então, um conjunto também, né, limitado de produtos e tecnologias, né, para atender aí o mercado. Né? Quanto maior for a diversificação de produtos, a gente vai ter, né, uma complexidade maior, né, de necessidade de conhecimentos. Isso tira um pouquinho o foco, né, da operação. Tá? Por isso, o sistema modelo Toyota de produção, né, se aplica muito bem à produção, por exemplo, de veículos. Né? Então, no geral, a gente tem ali 2, 3, 4, 5 modelos, uma linha de linhas de produção, né, dentro da empresa. Tá? E aí a gente tem essa simplicidade, né? Ou seja, são poucos modelos sendo produzidos em larga escala. Tá? A questão da manutenção produtiva total, como nós falamos, né, justamente para eliminar, né, algumas daquelas perdas, uma delas, né, perdas que acontecem no processo produtivo. Tá? Essa manutenção produtiva total, ela elimina a variabilidade no processo, ou seja, a gente não sabe muito bem, né, como a máquina vai atuar, trabalhar, né, quanto tempo ela vai levar para parar, para quebrar, né, elimina essa variabilidade, ou seja, a manutenção produtiva total estuda todo o processo e sabe, né, quando as coisas vão acontecer, se antecipando, né, inclusive fazendo manutenções preditivas, como a gente falou. Né. O ideal, né, é evitar paradas, né, evitar quebra, né, a perda de tempo, né, de produtividade em manutenção de máquinas no processo produtivo. Então, a gente se antecipa essa ideia da manutenção produtiva total, totalmente conectada, né, com a ideologia do Kaizen, com a ideologia do Just-in-Time. Redução de setup. Tá? Em geral, né, esse termo, né, essa palavra setup é utilizada aí quando a gente vai realizar, né, uma configuração do processo produtivo para produzir um determinado produto, né, e aí depois a gente precisa reconfigurar para produzir um outro produto, por exemplo. Né.
Então, esse tempo de setup é um tempo que ocorre pela troca do processo, de um lote de produto para outro, por exemplo, né? Então, tem que trocar, reconfigurar a máquina, né? Para que ela possa produzir o novo lote, né? Então, às vezes, né? Esse tempo de setup, né, ele é bem longo, a depender, né, daquilo que está sendo produzido, a depender do produto, né? Uma matriz, por exemplo, né? Que vai bater lá, né, uma chapa metálica, né, de uma porta de um determinado veículo, né, para trocar aquele setup ali, a empresa pode demorar 1 hora, 2, até mais, né, porque vai bater a porta agora de outro modelo de carro, então tem que reconfigurar, trocar a matriz, né, e às vezes isso é demorado, tá? Então, buscar a redução de setup é uma técnica de just-in-time justamente para reduzir perdas, né? E, claro, desenvolver processos e ferramentas que possam reduzir o transporte e produção, né, desses itens. Importantíssimo, e é uma técnica de just-in-time, o envolvimento das pessoas, né? Então, de novo, a valorização, né? Treinando e desenvolvendo as pessoas. Claro, né? Como da filosofia Kaizen, né, é melhoria, né? Com certeza, né, ter as avaliações, né, dos indivíduos em relação àquilo que eles podem buscar de melhoria de desempenho dentro das suas atividades, planejamento e revisão do trabalho diário e autorrealização e comprometimento, né, proporcionar isso para as pessoas, né? Então está intrínseco aqui, né, que o envolvimento das pessoas, não só em relação àquilo que elas podem melhorar e se desenvolver, mas em relação ao quanto o trabalho, aquilo que elas fazem, né, o plano de carreira, o desenvolvimento e a visão de horizonte futuro que elas têm na organização é importante também. Tá? É um processo de troca mútua, né? A empresa, no caso do sistema atual de produção, né, busca o desenvolvimento das pessoas, né? E se quer que as pessoas sejam cada vez melhores, mas em contrapartida a empresa também busca oferecer a autorrealização, né? O desenvolvimento, o crescimento das pessoas no processo organizacional. Outras técnicas aí então do just-in-time, máquinas simples e pequenas, e o arranjo físico e o fluxo, né? Nesse aspecto, né? As máquinas simples e pequenas vão auxiliar, né, na qualificação do processo como um todo, a própria flexibilidade do arranjo físico, né? A empresa tem que se reorganizar, né, mudando alguma linha de produção com máquinas pequenas, e isso se torna muito mais ágil, né, fácil de ser realizado, tá? Claro que para isso precisa qualificar a engenharia que pensa, né, e que desenvolve essas máquinas, esses equipamentos, e dentro desse aspecto, né, em máquinas e equipamentos, ele também está ligado àquela questão da proteção das pessoas, né? Então, na engenharia, quando se desenvolve uma máquina, se pensa em equipamento, né? Também se pensa na segurança das pessoas, que são, em muitos casos, né, o sistema de segurança Poka-Yoke, né? Ou seja, para que aquela máquina, por exemplo, funcione, né, a pessoa precisa estar numa posição, numa condição, né, de segurança, né? Então, esse indivíduo precisa colocar uma chapa embaixo de uma prensa, a prensa só vai baixar quando o indivíduo colocar, né, a mão direita e a mão esquerda, né, em 2 botões que ficam distantes da prensa, né, para garantir que a prensa não vai descer quando a pessoa estiver com as mãos ali. Tá? E o sistema é pensado assim, né? Só para dar um exemplo aí, para fazer essa analogia, tá? E claro, né, o layout, o arranjo físico, né, totalmente pensado, planejado, né, para as pessoas, máquinas, equipamentos, para o tipo de produto que vai circular. Outra técnica do just-in-time é a visibilidade. Então, a própria técnica lá dos cartões Kanban dá um pouco, né, dessa medida de visibilidade, tá? Mas não só isso, né? Ser visível, né, a todos, né, esse controle através do Kanban, né? Através dos cartões, luz, quadro eletrônico, né? Para que todos saibam, né, o processo que está acontecendo, que está sendo produzido, quais são as urgências, né? Mas também quadros, né, que identifiquem lá quais são as metas, os indicadores, o atingimento, né,
daquilo que está sendo realizado, né, a questão da gestão à vista, né, que é feita dentro do sistema Toyota de produção. Tá? Então, é visual, é visível para todas as pessoas qual é o desempenho daquela área, daquele departamento, daquele setor produtivo. Tá? Dos produtivos e dos administrativos também. Né? E uma característica, né, do espaço físico das empresas que usam o sistema Toyota de produção, né, eliminar as divisórias, ou seja, toda a empresa é visível, né, de qualquer ponto, né, porque não há, então, as divisórias. Característica, então, das técnicas também é o fornecimento just in time, né, desenvolver e criar parcerias com os fornecedores para que a entrega da matéria-prima aconteça somente no momento necessário, né? A gente já sabe aí que pela metodologia, né, do sistema de produção puxada, né, a empresa vai evitar de ter estoque dentro do seu processo, ou seja, ela vai demandar do fornecedor só quando necessário. E esse fornecedor deve ter essa capacidade de entrega. Tá? Muito bem. Então temos aí um quadro que resume, né, o sistema Toyota de produção. O que ele é? Então, o sistema Toyota de produção é uma filosofia de trabalho. Né? Muito mais do que um modelo, muito mais do que um sistema, é uma filosofia. Tá? E essa filosofia ela está centrada, baseada nesse sistema de puxar a produção, ou seja, ela só é realizada mediante a necessidade do mercado. O cliente é o elemento central do processo. Um sistema empurrado, né, isso não acontece, né? A empresa está cheia de estoque em matéria-prima, em processo, em produto acabado, para depois fazer um esforço de venda, tendo esses materiais dentro do processo, acumulando então custos sem agregação de valor, né? É isso que quer eliminar através do sistema atual de produção. O que faz esse sistema? Ele ataca as perdas, né? Por exemplo, termos, perdas em termos de tempo, estoque e refúgio. Né? Nós vimos aí que são 7 as perdas, né? Atacadas dentro do sistema atual de produção. Então, claro que cada uma dessas perdas, né, estudadas, proporcionam uma melhoria. Né? Estudadas e eliminadas proporcionam uma melhoria dentro da filosofia Kaizen do sistema. O sistema atual de produção, né, ele expõe os problemas e gargalos, ou seja, as situações onde os problemas estão acontecendo, em que parte do sistema produtivo, justamente porque trabalha com essa questão da redução dos estoques, né, e aí o problema realmente aparece para ser estudado, eliminado, resolvido. A produção é simplificada, tá? É uma característica desse sistema. O que ele requer? Né? Como um dos pilares do Jidoka, a participação das pessoas. Né? Não só participação, mas valorização, desenvolvimento dos indivíduos. Uma forte engenharia de produção, porque vai planejar, né, todo o sistema produtivo lá desde o início, né, desde a planta da empresa. Ele requer esse sistema uma melhoria contínua. Se não houver melhoria contínua, não existe sistema Toyota de produção. E um controle total da qualidade. Nós vimos ali que o foco é o cliente final e, portanto, a qualidade da entrega, né, deve ser nessa busca, né, de qualidade total, constante, né, ao longo do tempo. Pessoal, como é que ficou para vocês aí? Estamos encerrando o conteúdo dessa aula 7 aí, antes do nosso intervalo. Então, gostaria de saber de vocês se ficaram com alguma dúvida, teriam alguma pergunta, alguma participação. Como é que ficou, gente? Tá tranquilo. Tranquilo? Legal. O Ria já mandou um tranquilo aí. Yasmin, tudo certo? Pelo chat. E os demais? Isaac, ele tranquilo. Legal, Isaac.
Jennifer mandou um tudo certo. Legal, Jennifer. A Alissa também mandou um tudo certo. Legal, Alissa. Pamela também mandou um tudo certo no chat. Legal, Pamela. Pessoal, lá, se não me engano, no meu canal, acho que eu disponibilizei, não tenho, já faz algum tempo, então, mas eu acho que já disponibilizei lá para vocês, quem quiser aí ter a oportunidade de ver, um vídeo mais antigo que trata, né, lá do início, do princípio do sistema Toyota de produção, conta um pouquinho da parte histórica também. Acho que está disponível lá no meu canal, né, quem quiser assistir, dá uma procurada por lá. Até vou olhar, se não tiver, eu disponibilizo e depois informo vocês, tá? Bom, em relação ao tema, né, o conteúdo da nossa aula 7, o sistema Toyota de produção, se vocês não tiverem, né, dúvidas ou perguntas nesse momento, a gente faz o nosso intervalo de 15 minutos, aí após o intervalo, a gente retorna com atividades no Classroom, aí permanecendo, é claro, né, ao vivo aqui para perguntas, dúvidas que possam surgir durante a realização dessas atividades. Pode ser, gente? Concordam? Vamos aí fazer um intervalinho de 15 minutos? Sim. Ok.